Olá! Essa será a nossa primeira aula de física e nosso objetivo aqui hoje vai ser falar um pouquinho sobre o que é a física, como a física surgiu, o que nós estudaremos de física aqui no nosso curso e também para que é que serve a física, afinal de contas. E a gente pode começar a estudar física pelo próprio nome. A palavra física, ela tem origem em uma outra palavra, physis, que tem origem no grego antigo e faz referência à natureza. Logo, a gente pode afirmar então que estudar física nada mais é do que estudar fenômenos naturais, ou seja, a própria natureza das coisas. Como, por exemplo, qual é a dinâmica de um raio? Ou então, como surge a luz? Onde nascem os bebês fótons? Ou então, por que toda vez que eu solto um corpo em uma região onde tem um planeta massivo ou qualquer corpo que gere gravidade, esse corpo ele entra em queda livre? Então, basicamente, são essas coisas que a gente vai se preocupar em estudar aqui em física. Mas percebam que todas elas estão voltadas a coisas que naturalmente acontecem, ou seja, fenômenos naturais. Se você já estudou física em algum momento da sua vida, ou até mesmo se não estudou, provavelmente você faz uma relação muito rápida entre a física e a matemática, já que é muito comum, principalmente no ensino médio e nos vestibulares, a física ser super matematizada. E sim, a matemática é muito importante, porque é uma forma muito eficiente de descrever os fenômenos observados. Mas uma relação que talvez não seja tão trivial como essa é a relação que a física tem com a filosofia. Sim, a física está muito relacionada à filosofia. Tanto é verdade que no passado não existiam físicos, mas sim filósofos naturais, pessoas que eram voltadas ao estudo de questões fundamentais, como ainda fazem hoje, por exemplo, os filósofos. Só que os filósofos da natureza, os filósofos naturais, eles focavam seus estudos em uma área muito específica do conhecimento, que era a descrição da natureza. Então, se você é aquele aluno que se julga um aluno de humanas, sem aptidão para as áreas de exatas, saiba que aqui em física você pode encontrar o seu lugar, sim. Física também é uma área do conhecimento humano que tem uma relação muito estreita com a filosofia. Agora, uma pergunta interessante da gente tentar responder é: quando que a física surgiu? Bom, essa é uma pergunta muito difícil de responder porque certamente não existe uma data onde a física passa a existir. A física, na verdade, ela faz parte do desenvolvimento do pensamento científico. E o pensamento científico, ele se debruça sobre outros tipos de pensamentos, como, por exemplo, o próprio pensamento filosófico, que a gente já falou aqui, e também um pensamento que antecede o próprio pensamento filosófico, que veio antes dele, que é o pensamento mítico. E é muito curioso pensar que a física, uma ciência exatas ligada aí à área de tecnologia, ela tem uma ligação original com um pensamento mítico, um pensamento mágico de explicar as coisas. Agora, por que será que essa relação acontece? Bom, antes de falar sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre o que é o pensamento mítico, afinal de contas. É uma forma bastante antiga de pensamento, basicamente onde as pessoas usavam figuras mágicas e mitológicas para explicar as coisas que os cercavam. Então a gente encontra, por exemplo, mitos que explicam a origem do universo, mitos que explicam um fenômeno natural observado ali no dia a dia daquele povo. Mas, apesar de ser um pensamento mítico, então cheio de magia, ele tem muita importância porque provavelmente foi uma das primeiras formas que os seres humanos usaram para tentar explicar o mundo que os cercava. E assim, o que é física, afinal de contas? A física é essa tentativa que a gente tem de explicar tudo o que nos cerca, todos esses fenômenos naturais que nos rodeiam. Então, o pensamento mítico também já buscava essa explicação. Mas claro que ele dava essa explicação de uma forma que não se relaciona com a ciência como a gente conhece hoje. Mas percebam a importância desse tipo de pensamento para o desenvolvimento da ciência como a gente conhece hoje. Sem o pensamento mítico, provavelmente não teria surgido o pensamento filosófico e muito menos o pensamento científico. Então, apesar desses povos antigos não conseguirem explicar os fenômenos naturais como a gente consegue fazer hoje, com um grau de detalhamento incrível, a contribuição deles foi enorme para a gente chegar onde a gente conseguiu chegar hoje. Bom, pessoal, agora que a gente já falou, mesmo que superficialmente, o que é a física e, teoricamente, como a física surgiu, vamos falar um pouquinho sobre o que a gente vai estudar aqui em nossas aulas.
A física é uma matéria bastante grande, então por isso a gente divide ela em vários tópicos. O primeiro tópico que a gente vai estudar, e um dos mais conhecidos de todos, é a mecânica. Bom, a mecânica é classicamente a primeira matéria que se estuda em física quando a gente chega no ensino médio. Nela, a gente vai focar nossa atenção no estudo do movimento de corpos. Então, aqui basicamente a gente vai estudar conceitos como velocidade, aceleração, deslocamento, as leis de Newton, o que acontece quando um carro colide em alta velocidade ou por que é importante usar o cinto de segurança. Ou seja, todas as questões relativas ao movimento. O próximo tópico é a termologia, onde a gente vai estudar os fenômenos térmicos. Por exemplo, aqui nesse tópico, então, a gente vai compreender quanto de energia eu preciso dar para uma substância atingir uma determinada temperatura, ou por que os objetos, no geral, aumentam de tamanho quando são aquecidos, e também o funcionamento de máquinas térmicas, que foram fundamentais para o desenvolvimento tecnológico. Na sequência, a gente tem o próximo tópico, que é a ótica, onde nós vamos estudar a luz. E aqui tem uma parte bastante interessante de se estudar, que é tentar responder o que é a luz, de onde vem a luz, qual a velocidade da luz. Além disso, aqui a gente vai estudar qual é o comportamento da luz em diferentes meios, qual é sua trajetória, ou mesmo por que uma pessoa enxerga melhor que a outra, quais são as lentes adequadas para fazer correções de problemas de visão e muito mais. Bom, o próximo tópico é a ondulatória. E aqui nós vamos estudar quais são as principais características das ondas, como, por exemplo, o que é uma onda ou qual é a sua velocidade. Será possível uma onda se propagar em um meio sólido ou até mesmo pelo vácuo? Além disso, nós também estudaremos a acústica, que é basicamente o estudo do som. Outro tópico bastante interessante que a gente também estuda em física é a eletricidade. Então, nós vamos estudar aqui circuitos elétricos, como que eu calculo qual é a resistência adequada para o funcionamento ideal de um equipamento, quais são os perigos de um choque elétrico ou até mesmo o que é a corrente elétrica e por que ela acontece. Além disso, aqui em eletricidade, a gente estuda o eletromagnetismo, que é basicamente a junção dos nossos conhecimentos de elétrica com o magnetismo e que foi fundamental para o desenvolvimento da sociedade, porque foi através do eletromagnetismo que a gente conseguiu desenvolver um sistema muito eficiente de transmissão e geração de eletricidade. E por fim, nós temos aqui um dos tópicos que mais chama a atenção do pessoal, que é a física moderna, a famosa física moderna, que traz assuntos como física quântica, que alimenta aí a imaginação de uma galera. Vamos falar também da relatividade de Albert Einstein, que revolucionou aí a maneira como a gente compreende o movimento em altas velocidades e até mesmo a gravidade. Falaremos também de física nuclear, o que é fissão ou fusão nuclear, por que é tão perigoso lidar com radiação ionizante, o que aconteceu em Chernobyl ou até mesmo no acidente de Goiânia. E por fim, falaremos de cosmologia. Lembra que agora há pouco a gente estava falando de mitos de criação e apareceu ali a palavra cosmogonia, que significava ali o estudo sobre os mitos de origem do universo? Pois bem, agora falando de pensamento científico, o nome que a gente dá para a área da física, que se debruça aí a estudar a origem, a evolução e o fim do universo, é a cosmologia. Bom, pessoal, esse então foi um panorama geral aí de tudo que a gente vai estudar nesse curso de física. Claro que um dos objetivos é ajudar vocês a conseguir a tão sonhada aprovação no vestibular ou em concursos públicos, mas também tem o objetivo de mostrar para vocês que a física é uma área do conhecimento fascinante e muito bacana. Certo, então, pessoal? Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais, pessoal!